A paz do Senhor, crente, vamos estudar no capítulo de hoje, que é o capítulo 30, né? Já vou dar uma passada ali pelo 31, porque tá tudo muito ligado, então é fácil de juntar, né, de comentar no mesmo vídeo. Inclusive quero voltar e falar sobre um detalhe que eu deixei passar despercebido, né? Não comentei no outro vídeo. Quando Jacó estava indo para casa lá de Labão, né, procurar Labão, procurar refúgio, e eu falei que ele se encontrou com Deus e Deus fez promessas a ele, e ele falou sobre a mudança dele a Deus, né, ele falou sobre coisas que ele faria, né, se Deus fosse com ele. Eu esqueci de falar sobre um detalhe. Nesse encontro que ele teve com Deus, ele estava em cima de um monte e ele estava deitado sobre uma pedra. Ele fez uma pedra de travesseiro. E quando ele estava nessa pedra, ele teve esse sonho, né? Que eu chamo de visão. Que ele via uma escada, né? Dali do monte até o céu e muitos anjos subindo e descendo, e eles não paravam essa caminhada, né? E o Senhor falava com ele, falava com Jacó, ali sobre as promessas. E quando Jacó acorda desse sonho, Jacó tem aqui, ó, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Esse é o versículo 16, tá? Do capítulo 28. O versículo 27 tá: e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó estava num lugar especial e ele percebeu isso, ele sentiu que ele precisava fazer algo. Então, ó, tendo se levantado, ele fez uma coluna, a coluna de Betel, ó. E tendo se levantado, Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, né? Ele levantou, ergueu a pedra, né? Lá no pico do morro, do monte, e ungiu, né? E colocou ali o nome de, ó, e o lugar da cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, só para fechar aqui, o que eu aprendi com essa escada, o que eu entendi, né, que Deus estava mostrando ali. Tem várias vertentes, mas uma que falou comigo foi, por exemplo, que a escada nos dá a ideia da nossa caminhada para chegar ao Senhor. Cada dia um degrau. A subida e a descida dos anjos simbolizam o trabalhar para o Senhor, se manter ativo na presença de Deus. Os anjos não estavam acomodados. Subiam e desciam, empenhavam esforço e nunca paravam a caminhada. O que significa que enquanto não chega o nosso dia de morar com Deus ou receber tudo o que Ele nos prometeu, o céu não para de trabalhar por nós. E nós não devemos parar de caminhar por Deus, pela salvação e pelas coisas que vêm do céu. Quando ele erigiu essa pedra, né, e ungiu e falou que ali era um lugar, né, a casa de Deus, ele quis fazer aquele lugar um lugar santo. E quando ele volta para casa, né, ele ainda está indo em direção a conhecer Raquel, a conhecer Lia, né, mas quando ele volta ele faz exatamente isso que ele prometeu ao Senhor ali. Ele faz isso lá, enquanto vive lá, durante os 20, 21 anos, se eu não me engano, lá, e faz isso o restante da vida dele. Passando por esse detalhe lá do 28, que era importantíssimo, e eu deixei passar, vamos ao capítulo 30. Tendo Jacó já muitos filhos, né, com Raquel, com Lia e mais as servas dele, ele decide voltar para sua terra. Já comentei que elas tinham como se fosse um probleminha ali entre elas, e elas acabaram dando suas servas para que Jacó tivesse filho com elas também. Labão quer que ele fique, pois sabe que vem sendo abençoado por causa de Jacó. Labão não é interessante para Labão que Jacó agora pegue suas coisas, né, tudo que ele tem e vá embora. Labão faz um pacto com Jacó, mas trapaceia. Porém, Deus não dorme, e Jacó tem a grande sabedoria vindo de Deus. Tudo que nós fazemos direcionado pelo Senhor dá certo. Se você leu aí o capítulo, você vai ver que é sobre uma vara descascada, algo que ao nosso ver, algo que aos nossos olhos
não faria sentido nenhum, não faria mudança nenhuma no nascimento dos rebanhos. Mas veio essa direção do céu para ele, para Jacó. Então funcionou. E Jacó vai ali, ó, e segue toda essa sabedoria, né, vinda de Deus, vinda do céu para ele, e prospera, ele fica riquíssimo. Cada vez mais, ele teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Nessa história, quando fala, né, lá da situação de Isaac, quando fala de Jacó, a gente aprende que o que é nosso não precisa ter briga. O que é nosso, o que o Senhor tem para nós, vai chegar na nossa mão, sem problemas. Eu já falei sobre isso aqui. E precisamos de atitudes, mas não de iras, contendas, guerras e rancor. Deus honra os seus. Os que seguem seus mandamentos e seus passos, como eu falei, a vara descascada só funcionou porque o milagre e as bênçãos do Senhor estavam sobre Jacó. Se eu decido fazer isso aqui na minha casa sem direção nenhuma, não vai acontecer nada. Mas quando Deus tem um propósito, tanto que logo depois fala, ó, o pagamento de Labão por sua trapaça, porque ele combina, ele dá a palavra dele a Jacó, que o Jacó pode agora, os rebanhos que vierem mesclados, que vierem listrados, não me recordo agora, eu sei que ele vai mudando essas posições, né? Ó, os seus pagamentos vão ser os rebanhos listrados, seu pagamento vai ser os rebanhos que tiverem pintas, manchas, né? E ele vai mudando, porque ele vai vendo que cada vez mais ele vai prosperando. Você entendeu? Porque quando ele combina com Jacó, imediatamente, aqui fala, no mesmo dia, deixa eu só encontrar aqui que o ventilador bagunçou. Ó, disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros, entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. Versículo 34 e 35 do capítulo 30, foi o que eu acabei de ler. E aí, Labão banca o esperto, né? Só que Deus age de acordo com como ele quer, né? Aquele que é fiel. E Labão, o pagamento de Labão ali foi, por essa trapaça, foi ele ter um rebanho fraco. Porque Jacó era instruído a colocar a vara todas as vezes que os animais fortes, bons, iriam dar à luz. E aí, no momento em que os outros iam, ele não colocava a vara, então eles nasciam fracos. E esse que nasceu fraco era o de Labão. Labão não teria a riqueza que ele almejava mais daquela forma, né? Não cresceria mais, porque ó, um rebanho fraco não lhe daria a riqueza que ele gostava. Chega no capítulo 31, mais uma vez a riqueza traz com ela a inveja e contendas. Percebendo Jacó que o seu sogro já não lhe iria mais, já não lhe era mais favorável, né? Escuta e obedece à voz de Deus, que o manda voltar para a terra de seus pais. É chegado o momento de Jacó juntar tudo que ele conseguiu ali, e é nessa que nós vamos ter como é que fala? A dimensão do quão rico se tornou Jacó, mesmo ele trabalhando para Labão de graça por muito tempo. Perdão. 21 anos depois da sua partida, Jacó volta também fugido da casa de seu sogro. Temendo a revolta do irmão e mostrando ser um novo homem, arrependido e cheio da presença de Deus, Jacó separa entre seus bens grande número de rebanhos de presente para o seu irmão Esaú. Só que no meio do caminho, Labão encontra Jacó. Ele estava à procura de Jacó para lhe fazer o mal. Só que tem um detalhe. Deus vai ao encontro de Labão e lhe fala que ele não pode fazer mal nenhum a Jacó, que ele não faça, repreende ele para que ele não faça. Mas Labão continua a sua jornada porque Labão queria tirar satisfações. Por que, que ele saiu corrido daquele jeito? Por que, que levaram, e quem levou um dos ídolos da casa dele, que chamam de deuses, né? Na época, esses deuses, eles eram usados, né? Eles eram um significado de posse. Por exemplo, quem levou esse deus, né? Essa estátua, imagino eu, foi Raquel. Então, quando Raquel leva, eu tenho dois entendimentos. Raquel pode estar levando porque está temendo que teria que voltar algum dia, né? E isso permite que ela e Jacó tenham direito à terra, ou ela pode ter pegado com vingança, como vingança, né, de seu pai, ali por ter tratado
Jacó, da forma como estava tratando, existem essas duas vertentes. Só que chega lá e Labão não encontra, porque a Raquel, ela tem uma astúcia, né? Ali ela senta em cima desse ídolo e deixa o pai procurar tudo e ainda dá uma desculpa que tá naqueles dias e tal, e ele não acha. Nessa que ele não acha o tal deuses dele, né? Eles decidem fazer uma aliança, né, de paz. Labão e Jacó fazem uma aliança de paz. E aí a gente aprende aqui, ó, que a gente tem que manter a paz com todos. Que todos os homens que nós vimos até aqui, né, Noé, Abraão, Jacó, Isaac, todos esses homens, eles fizeram isso. Então, que você tire o aprendizado aí que não crie contendas, não vá fazendo, viu que não é como Jacó fez, ele viu que não era mais favorável, né? Ele consultou a Deus provavelmente e Deus lhe disse: vá, volte à terra de seus pais, obedeça a voz do Senhor. Toda vez que a gente obedece a voz do Senhor, a gente é recompensado, né? E eu não tô te falando para fazer isso por bens materiais e nem servir ao Senhor por interesse. Que o Senhor já nos abençoa sem nós merecermos. Imagine quando nós nos tornamos obedientes e fazemos a vontade dele. E aí, continua agora no capítulo 32, que é Jacó preparando o caminho, né, para sua chegada lá. E ele tá receoso, com certeza, né, porque ele tem ciência do que ele fez, ele tem ciência de que não foi correto, e ele vai mandando mensageiros a Esaú, né, informando que ele tá chegando. E nesse meio aí, que Jacó acaba dividindo a família dele em caravanas, ele tem um encontro com Deus novamente, e agora é travada uma luta, uma batalha. E Jacó lutou sozinho, né? Fala que ele lutou contra o próprio Deus, né? No caso, eu digo que ele lutou contra Jesus, porque quando falam que tudo aquilo que viram, né? Ninguém nunca viu a Deus, mas o que viram foi a semelhança do homem, então foi e quem ficou a semelhança do homem foi Jesus. Então eu creio nessa vertente aí, né? Porque a Bíblia não mente, então se diz que nenhum homem viu a Deus, que se viu alguém, viu, foi Jesus, ou os anjos. E quando Jacó ali começa numa luta, eu não sei o que Jacó queria, porque Jacó já era abençoado de todas as formas. Jacó já era realmente abençoado por Deus, e Jacó fala ali: eu não, só vou soltar quando você me abençoar, só vou soltar quando me abençoar. E ali naquela luta ele é ferido, né? E fica com essa sequela, né? Mas ele recebe a mudança de nome, ó. Jacó luta com Deus e seu nome é mudado. Jacó agora é Israel. O nome de Jacó passa a ser Israel. Então é por isso que existe o povo de Israel. Você vai entender tudo, porque cada detalhe faz a diferença, né? Vamos passar por vários aprendizados que mostram, né, ali que todo o povo de Israel, né, tem esse nome porque veio aqui, ó, gerado aqui dessa mudança de nome. Então, reconciliar, dê o primeiro passo, busque o perdão daquele a quem você feriu e libere o perdão àquele que te feriu. E foi isso, exatamente isso, que Jacó, que agora é chamado Israel, fez com seu irmão Esaú. Ele foi demonstrando humildade, ele foi dando rebanhos, eu não entendo como que se ele quisesse comprar seu irmão, mas ele queria mostrar assim: olha, eu não vim para tomar nada que é teu, o que tá com você vai continuar, eu não preciso, olha, eu tenho aqui, ó, esses presentes para você, vou até te presentear, né? Eu não entendi como um suborno, né? Mas eu entendi como, olha, que ele se apresenta como servo. Ele fala para os mensageiros: avisa que seu servo Jacó está indo ao teu encontro, né? E aqui, ó, Jacó se comporta de forma humilde, o que possibilita um bom diálogo. Paz entre os irmãos. Jacó seguiu o seu caminho, edificou casa para si e levantou altar ao Senhor. Todos os homens de Deus aqui sempre levantam altares ao Senhor. Sempre colocam por onde passam lugares em que o nome do Senhor é exaltado, né? Em que o nome de Deus venha a ser glorificado. E o nome do altar, né, na cidade de Siquém, foi Deus, o Deus de Israel. Ali Jacó está falando, né, o meu Deus, porque já vem, até o próprio Deus se apresenta para Jacó: eu sou o Deus de Isaac, Abraão, né? E agora Jacó, que é o nome dele na lista também. E
coloca o nome novo que o Senhor deu para ele. Esse resuminho breve aqui, que fala do nome do altar, né, na cidade de Siquém, que fala como foi que Jacó se encontrou com Esaú, é o capítulo 33. Aí, o grande presente de Jacó ao seu irmão mostra que ele não se prendia a bens materiais. Sua riqueza não vinha de ganância, e sim da abundância do Senhor. Ele reconhecia que tudo vinha de Deus, tudo que ele tinha foi Deus que deu. Então, por isso, ele dava dízimo, ele não fazia questão, ele não se prendia a isso. Que você também venha receber as maravilhas do Senhor, venha receber a abundância do Senhor, tanto em prosperidade material quanto espiritual, e não venha se reter de nenhuma delas. Quando você tem abundância espiritual, doe a quem precisa, igual eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de ajudar. Se precisar de mim em oração, eu sempre estou disposta, né? Às vezes a pessoa nem sabe e a gente ora por elas, se doe, esbanje, e o Senhor vai te encher cada vez mais, o Senhor vai te dar cada vez mais. E no material, se Deus está te abençoando, abençoe quem está ao seu lado. Você passou na rua, viu alguém necessitado, você está vendo que um vizinho está com problemas, tá vendo? Seja bênção na vida dos outros, assim como Deus tem sido bênção na tua vida e tem te abençoado. Bom, até aqui, espero que você tenha entendido tudo que esses 3 capítulos, né, o capítulo 30, 31 e o 32, veio nos ensinando. Ricos são os aprendizados que temos nesses capítulos. Tentei fazer eles o mais resumido possível, com frases já, né, elaboradas ali, que já dão um entendimento por si mesmo, mas que você venha meditar em cada versículo que você for ler. No capítulo 30, no capítulo 31, aquilo que te chamar a atenção, grifa, pensa sobre aquilo, o que Deus está tentando me passar aqui, o que eu posso aprender com isso aqui. E esse versículo está falando isso por quê? Tem outro entendimento? Vá buscar. Assim como você está assistindo esse vídeo, tem outros vídeos para você assistir também. Tem outras fontes de você buscar aprendizado. E vamos transbordar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Se Ele colocou no seu coração para orar por alguém, ore. Se Ele colocou no seu coração para falar, gravar um vídeo e falar algo que você aprendeu, faça. Não se importe com o que os outros vão falar. Se Jacó fosse se importar com pensamentos, opiniões, provavelmente, não fala aqui, não relata na minha Bíblia, mas provavelmente quando ele colocou aquela vara descascada em frente aos rebanhos, para que eles pudessem, né, ter os nascimentos, né, dos filhotes ali, com certeza alguém deve ter falado, tá doido. Então, se nós formos nos importar com o que vão falar, dê o seu melhor, adore ao Senhor, levante altares por onde você passar. Lu, como é isso? Como eu vou fazer de levantar altares por onde eu passar? Glorifique o nome do Senhor. Seja com a sua atitude, com seus testemunhos. Tá na fila do banco, já tem que esperar mesmo, alguém puxou assunto, viu que aquela pessoa não está muito bem, fale do Senhor. Você não precisa pregar para aquela pessoa, você pode contar seus testemunhos como uma coisa tranquila, e com certeza aquilo vai edificar a vida daquela pessoa, e com certeza em algum momento da vida dela ela vai lembrar daquilo ali, quando ela precisar, ela tem, nem que seja, o Espírito Santo faz isso, ele nos lembra de coisas que já ouvimos, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei, nossa conversa não foi em vão, em algum momento o Espírito Santo vai me lembrar dessa conversa que nós tivemos hoje, e eu vou entender, e eu vou praticar isso que está sendo falado aqui. Então que você venha ler, entender e se apaixonar cada dia mais como eu pela palavra do Senhor e querer se aprofundar. Até o próximo vídeo. Tchau!